começar apresentando o Dr. Benjamin Herzog, que gentilmente aceitou dar palestra aqui na Procuradoria para a gente. A gente está, na verdade, aproveitando uma vinda dele ao Brasil, que é sempre bom. Benjamin, no atual momento do Estado, a gente tem um palestrante a custo zero, é uma coisa maravilhosa. O Estado agradece a sua disponibilidade para estar presente aqui. O Benjamin Herzog é um grande estudioso da obra do Savigny e tem a grande vantagem de ter estudado em Porto Alegre, então fala português, vocês verão fluentemente. Então é muito bom para o nosso diálogo entre Alemanha e Brasil a gente ter um professor alemão falando, jovem professor, mas já muito consagrado, falando em português para nós sobre a aplicação e interpretação do direito no Brasil e no exterior. Naturalmente, ele vai focar mais na comparação entre o Brasil e a Alemanha. Ele tem uma tese de doutorado e vários artigos publicados. Uma abordagem muito interessante para nós, brasileiros, que é uma abordagem um tanto crítica, eu posso dizer, de um certo excesso no Brasil da referência a interesses, a fins, em geral, da legislação como elementos da interpretação do direito brasileiro. Enquanto ele segue uma corrente mais saviniana, ele vai poder explicar tudo isso a vocês. Antes de apresentar, ler um breve currículo aqui, uma breve síntese do currículo do Dr. Benjamin Herzog, quero registrar a presença do Procurador do Estado, vários procuradores do Estado aqui, mas que eu homenageio na presença do professor Carlos Augusto Silveira Lobo, que está aqui nos prestigiando com a sua participação. Dr. Benjamin Herzog é doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade Ruprecht de Heidelberg, na Alemanha. Foi assistente nessa universidade, bolsista do DAAD no Brasil e em Portugal, advogado na área de Direito da Concorrência em Bruxelas, autor de uma das principais teses sobre a evolução histórica da interpretação do direito privado no Brasil, dos efeitos da doutrina germânica, da recepção da doutrina germânica no Brasil. Ele disponibilizou para nós, o Thiago depois pode me ajudar, a gente, se vocês quiserem receber, ele disponibilizou um artigo publicado em português sobre a recepção de Savigny no direito brasileiro, as influências dessa recepção. Então, é um artigo muito interessante. Quem quiser, é só disponibilizar. Não sei se já tem os e-mails aí, mas é só disponibilizar. Quem quiser, é só disponibilizar o e-mail, o Sejur envia para vocês. Tá? Ele possui atualmente o cargo de Case Handler na Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia. Então, trabalha atualmente com o direito da concorrência, investigando e decidindo casos concorrenciais importantes na Europa. O caso da BMW, da Volkswagen, por exemplo, foi tão noticiado no Brasil. E outros casos muito importantes dos quais ele participou. Então, Dr. Benjamin Herzog, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, por ter aceito o convite para falar. Acho que o PowerPoint já está a postos, então, quando você quiser, pode começar. Muito obrigado, professor Anderson. É uma grande honra para mim aqui, ser presente aqui no Rio. Eu amo o Brasil, eu amo o Rio também. Eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de doutorado que fiz na Alemanha, mas eu sempre vim para o Brasil, né? Eu sempre vim para o Brasil porque uma vez, quando eu ainda estava um aluno de graduação, a minha orientadora aqui no Brasil, a professora Cláudia Lima Marques, eu encontrei ela lá em Heidelberg, porque ela tem grandes laços lá com Heidelberg, e ela me convidou a fazer intercâmbio de graduação lá em Porto Alegre. Daí eu fui, eu sempre voltei. Uma vez quando eu voltei foi no ano 2010, quando eu vim para esse projeto de doutorado. E daí eu vou falar um pouco sobre o meu projeto primeiro e depois vou apresentar para vocês um pouco o que eu acho seria mais importante para o público brasileiro, né? A recepção do Savigny e Jhering aqui no Brasil. Isso é o meu livro, esse é o projeto do doutorado. Primeiro o título lá em alemão e depois em português.
os meus orientadores lá de Heidelberg é o professor Baldus, e aqui em Porto Alegre, o professor Cláudia Lima Marques, e eu tive a grande chance de falar com dois professores que falam os dois, o alemão e o português, né? O meu professor lá de Alemanha, ele fala muito bem português de Portugal, que é diferente daqui. Todo mundo acha que eu falo com sotaque gaúcho, eu não sei se é certo, mas sotaque gaúcho alemão, eu diria. E daí a professora Cláudia Lima Marques, muito obrigado. A professora Cláudia Lima Marques, ela fala alemão. E daí ela podia ajudar também se eu tiver com algumas dúvidas, mas isso foi muito importante. Então, para o público aqui, talvez seria importante, tem resenhas desse livro, é uma resenha aqui do Brasil, nessa revista de Direito Civil Contemporâneo, né? Para essa resenha, é uma resenha crítica que analisa o direito que foi feito em alemão, que não lê alemão, e acho que a maioria dos brasileiros não leem alemão ainda, mas eles podem ver essa resenha. Eu quero primeiro explicar um pouco esse título, né? O título da tese, porque mostra um pouco como eu trabalhei. Essa primeira linha, aplicação e interpretação de direito em Portugal e no Brasil, é o tema alguma coisa objetiva, alguma coisa neutra, o tema do doutorado. Já no segundo vem as perspectivas, e essas perspectivas têm alguma coisa a ver com a metodologia. Essas perspectivas funcional e pós-moderna, elas são perspectivas que explicam o método do direito comparado. E daí o método funcional. O método funcional do direito comparado é aquele por meio do qual se busca algo igual, né? Entre a Alemanha e Portugal, entre a Alemanha e o Brasil, por exemplo. Não se busca a similaridade, porque a similaridade não existe, na verdade, mas busca o funcionalmente equivalente, porque isso é a teoria funcional. E para essa teoria funcional de direito, tem que criar um tema bem amplo. Por isso eu chamei aplicação e interpretação de direito. Eu não queria falar de hermenêutica, porque hermenêutica é alguma coisa muito brasileira. Um alemão nunca entenderia o que é hermenêutica. Daí eu escolhi esse título amplo e eu expliquei um pouco mais na tese que esse título pode ser entendido também como o estabelecimento do balanço entre segurança jurídica e a justiça no caso concreto. Esses dois polos tem que sempre discutir entre os dois polos, e eu chamei 3 diferentes concepções de realizar esse estabelecimento, né, entre esses dois polos. Eu vi 3 concepções. A primeira concepção é a interpretação da norma, que hoje eu acho que domina muito na Alemanha. Então, você interpreta a norma através dos meios da interpretação, meio literal, meio teleológico, meio sistemático, isso muito focado na norma mesmo. Mas tem, para mim, uma outra concepção de realizar esse estabelecimento, é o sistema interno. E também tem a terceira questão, esse sistema interno eu acho que domina muito mais aqui no Brasil, principalmente através da interpretação principiológica e também todo o sistema de direito civil constitucional, porque você tem que ver o sistema, também não só a norma, o sistema inteiro para resolver os casos. E tem uma terceira concepção, para mim essa foi a teoria das fontes, as fontes de direito. A teoria das fontes, ou com essa teoria se buscava mais a segurança, o estabelecimento entre os dois polos lá antes do código, né? Lá em Portugal e aqui no Brasil. E a terceira perspectiva, essa perspectiva genética, essa não tem coisa de dizer como a metodologia de direito comparado mesmo. Com isso, eu queria chamar a atenção aos caminhos da recepção. Então, eu queria chamar a atenção
se for possível, que uma ideia de Savigny ou Jhering pode ultrapassar as fronteiras e chegar aqui e quase, claro, as ideias chegam aqui, mas a pergunta é como eles chegam. Eles são diferentes, os brasileiros entendem alguma coisa diferente no Jhering ou no Savigny do que na Alemanha. A terceira perspectiva, essa perspectiva é a teoria pós-moderna. A teoria pós-moderna é, para mim, algo diferente do funcional, porque a teoria pós-moderna não busca a igualdade, ela busca as coisas diferentes. É muito importante para essa teoria foi fundada pelo Eric Jayne. Eric Jayne, um famoso professor na Alemanha, o orientador da minha orientadora aqui, da Cláudia Lima Marques. E ele chamou a atenção que nós temos que respeitar as culturas de direito. E por isso nós temos que buscar o diferente. Eu posso explicar uma pequena anedota, né, que eu vim de Fortaleza, eu encontrei o professor Zeno Veloso. Num jantar ele me falou: Benjamin, você conhece essa concepção de a lei pega, a lei não pega? Eu disse: como assim a lei pega, a lei não pega, né? Ele me chamou a atenção a como botar o cinto no carro. Ele falou: lá na frente se bota o cinto, mas atrás não se bota o cinto. Eu me lembrei, claro, quando eu fui para Porto Alegre, eu sempre vi isso, e perguntei para os meus amigos, quando nós fomos para a festa, ainda na graduação, hoje não mais. Daí eu perguntei, por que não se bota o cinto? Não está na lei que não se bota? Não, mas pois é, não sei, né? Então, porque eu dizer que essa coisa de a lei pega, a lei não pega, é uma coisa cultural. Só como pensamento funcional de direito comparado, não se pode chegar a entender o que são as culturas diferentes. Então, para mim, isso é muito importante porque também mostra que nós temos que respeitar os próprios caminhos dos outros países, né? Nós não podemos chegar como pensamento do alemão e julgar o que é direito ou não é direito aqui no Brasil. E, ao final, o segundo subtítulo é uma coisa mais objetiva, é uma coisa subjetiva, é a minha ideia. Esse é a minha missão, queremos dizer, uma missão para a Alemanha, que eu gosto mais desse entendimento de Savigny do que do Jhering. Mas isso é um pouco difícil, né? Porque mesmo os alemães eles não concordam nisso, mas eu quero muito no título do trabalho também mostrar que a minha ideia é essa. Eu tenho essa ideia de Savigny que tem que ser mais perseguido. Explicada a tese, esse seria o meu pequeno plano, mas vamos ver se eu consigo falar de tudo, mas em princípio eu quero primeiro aplicar ou primeiro explicar para o palco aqui o que são as ideias de Jhering e Savigny no século XIX, depois explicar como essas ideias eram entendidas lá na Alemanha no século XX, e depois eu vou tratar um pouco como essas ideias do Savigny e de Jhering chegaram aqui no Brasil e como eles são entendidos aqui. E vamos primeiro explicar um pouco o que o Savigny e o Jhering fizeram na Alemanha do século XIX. Eles são as duas grandes figuras lá do século XIX e, na verdade, eles são bem difíceis de entender, né? Tem alguns professores que dizem não tem só um Savigny, tem vários Savignys, e tem que ver como interpretar essas. Eu especialmente o Savigny, ele, como vocês sabem, ele bem não só visto na Alemanha, mas também no mundo inteiro. Uma vez, um professor, um especialista dos estudos do Savigny, o professor Stefan Meder, ele me convidou para uma conferência lá em Hannover, em 2014, porque 2014 foi 200 anos depois desse grande, famoso livro do Savigny, da vocação da nossa época para a legislação e a jurisprudência. Então, eu participei nesse congresso e tive professores da Coreia do Sul, do Japão,
claro, da Europa, mas também da América Latina. Então, o Savigny influenciou muito os outros países, mas a pergunta é sempre se as pessoas de fora eles entenderam bem ou se eles usaram o Savigny, mesmo o Jhering, como eles queriam entender. Então, vamos chegar nessa teoria da interpretação agora. O Savigny tem esses elementos em meios da interpretação, que eu chamei aqui na primeira linha. O Savigny queria muito interpretar a norma com o sistema e com a história. Então, para ele, os elementos históricos e sistemáticos eram muito importantes. O Jhering buscava evitar um pensamento construído sobre a ratio da lei. A ratio, ou a finalidade de direito, influenciou bastante o debate na Alemanha. E depois, claro, aqui no exterior. Mas depois do Jhering, surgiu esse elemento teológico e virou o mais importante meio de interpretação. A crítica principal de Savigny a esse pensamento teológico era que, no sentido de que o conhecimento dos motivos da lei ou a ratio legis poderia ser mais ou menos preciso. Então, também para os fins da interpretação, os motivos da lei seriam apenas admissíveis com grande cautela. Isso o Savigny diz. E mesmo os professores hoje veem isso, tem uma crítica ao teologismo, né? Porque o teologismo traz um pouco um perigo. O perigo de que, com as razões ou finalidades das leis, não se busca algo inerente na lei, mas o que o aplicador quer da lei. Daí o elemento teológico não vem como alguma coisa neutra ou objetivo, mas bastante subjetivo. Todo mundo pode formular razões, mas é um pouco difícil impor ao aplicador a tarefa de algo que não é inerente na lei. E agora, isso é o pensamento mais ou menos aceitado de todo mundo na Alemanha, né? Isso é o que aconteceu no século XIX. Mas antes de explicar a recepção dessas duas teorias, eu gostaria de tratar um pouco alguma coisa mais teorética. Na verdade, para entender essas duas grandes figuras, tem dois caminhos. Tem as fontes primárias e as fontes secundárias. A fonte primária seria, por exemplo, a obra do próprio Savigny. Mas quando lemos a obra mais importante do Savigny, essa é a fonte primária. Mas quando lemos uma análise a obra do Savigny, uma análise da obra do Savigny, lemos uma fonte secundária. E daí, ler as fontes primárias, às vezes não é fácil, especialmente se tiver livros velhos, né? Eu sempre falei dessa história quando eu vim para cá, para pesquisar sobre a história de direito do século XIX aqui no Brasil. Eu fui lá na biblioteca do Senado e teve até usar máscaras e luvas, né? Luvas para usar os livros. Às vezes não tem acesso, por isso é muito importante estabelecer bibliotecas boas, como aqui na PGR. É muito importante ter as boas bibliotecas e ter acesso aos livros, né? É muito difícil não só confiar nas fontes secundárias, mas tem que ir nas fontes primárias também, né? O que é muito importante nesse sentido é que quando nós confiamos nas fontes secundárias, vem o perigo que esses juristas das fontes secundárias, eles trazem a sua própria interpretação. Para mim, isso aconteceu na Alemanha, na metade do século XX, bastante. Tem dois famosos exemplos. E, para mim, essas são duas falsas imagens, né? Para mim, o chamado positivismo é uma falsa imagem. O positivismo, as pessoas da Alemanha do século XX, eles sempre queriam aproximar o Savigny desse positivismo. E também eles queriam diferenciar
o propósito da interpretação. Tem um propósito subjetivo e tem um propósito objetivo, aqui embaixo. E muitos juristas, esses juristas aqui, Larens, Canarens, Viaca, eles fizeram essa diferenciação entre objetivistas e subjetivistas. E eles disseram que o Savigny era um subjetivista e o Jhering era um objetivista. Mas hoje tem essas grandes figuras de direito do civil hoje, o Joachim Rückert, Stefan Meder, Reuter, o meu professor, o professor Baldus, eles olharam nas fontes primárias de novo e eles chegaram à impressão que é falso que o Savigny queria, foi um subjetivista, é uma imagem criada no século XX dessas figuras aqui. Também essa imagem do positivismo é uma imagem, eu acho que fruto do século XX da Alemanha. Mas hoje essas pessoas aqui na direita, eles disseram que na verdade não tinha o positivismo. Eu trouxe aqui essa resenha dessa revista no Brasil e ele escreve muito bem o que eu queria escrever em alemão. Ele escreve em português. O autor alerta que o positivismo científico, tal como desenhado por Franz Viaca, em verdade nunca existiu, que ele tira sua força da carga emocional da sua negação, que ele é alegado pelo intérprete como mero recurso retórico para impor sua própria opinião em desrespeito da lei e que é inadequado falar de uma dogma de falta de lacunas na lei da doutrina do século XIX. Então, essas dogmas, dogma de jurisprudência dos conceitos, esse vem muito do Purta. Purta foi um aluno do Savigny, e esses autores, principalmente o Viaca, diz que o Purta foi o fundador dessa jurisprudência dos conceitos. E também tem esse dogma de a ordem não tem lacunas, mas na verdade esses especialistas hoje dizem que eles não queriam, esses autores como Savigny, os alunos do Savigny não queriam isso. Para mim é uma falsa imagem que foi criada. Então, por que um autor como Viaca queria criar uma época de positivistas? Por que o Larens queria criar um dogma de que a ordem jurídica não possui lacunas? Na verdade, é difícil de explicar, porque nós não podemos olhar nas cabeças do Viaca e do Larens. E normalmente eles não escrevem sobre os motivos dele, especialmente quando se vive em tempos políticos, é difícil que eles escrevam sobre os motivos, mas o que é claro é que eles ofereceram para superar os dogmas, para superar esses dogmas inventados, uma outra teoria, uma teoria mais, como eles chamaram, justa. Daí talvez quisessem criar primeiro essa imagem de um inimigo, o inimigo do século XIX, para depois ajudar a superar esta época e ajudar a construir uma nova época. Daí, eu quero trazer mais uma famosa citação do Savigny para mostrar para vocês que ele não era subjetivista. Desculpa pelo português, mas vocês estão entendendo? Tudo bem? Então, eu já falei que o Savigny não quis especular o que são as razões da lei, mas também é errado segundo todos os especialistas, todos aqueles especialistas de Savigny, que era um subjetivista. É certo dizer que o aplicador de direito, segundo o Savigny, se deve gerir como o legislador, mas o intérprete se deve se colocar, agora eu cito Savigny, no ponto de vista do legislador, repetindo em si intelectualmente a atividade deste, isto é, permitindo que a lei lhe surja de novo em suas mentes. Essa é a atividade de interpretação que podemos definir como a reconstrução do pensamento imanente da lei. E essa reconstrução do pensamento imanente da lei é o que os juristas alemães hoje entendem como interpretar a norma. É errado dizer que o aplicador de direito deve buscar o pensamento do legislador.
mas a imagem de um subjetivista construído por Laurens e outros é uma imagem negativa. Negativa porque só vê o legislador antigo, não os desafios de hoje. Uma imagem negativa exige uma contra-imagem. E essa contra-imagem seria uma interpretação com um propósito objetivo. Daí o propósito da interpretação objetiva parece mais neutro e também parece mais adequado. O problema daí é que o aplicador que diz que surge de uma teoria objetiva também pode se esconder atrás dessa teoria. É fácil dizer isso é objetivo, mas na verdade é objetivo. Por isso eu acho que muito importante, eu vejo esse debate aqui, que nós temos que fundar essa... encontrar uma boa fundamentação de interpretar. Fundamentar a interpretação de direito com teorias diferentes é muito importante. Não só chamar alguma coisa fica dentro da lei e daí eu aplico. Então essa fundamentação é muito, muito importante. Daí eu vou tratar agora o recepcionamento do Savigny e Hering no Brasil. Mas primeiro é que eu também... chamar atenção a o problema de idiomas. Claro que idiomas são muito importantes e pode-se ler o livro no original ou na tradução. E, claro, a tradução será importante, mas também raras. O Teixeira de Freitas, por exemplo, ele leu o Savigny em francês, não em alemão. E tem problemas, né? Porque a tradução sempre vem com alguns mal-entendimentos. Mas essas pessoas aqui, Paula Batista, lá do Nordeste, o Ribas, do São Paulo, eles leram o Savigny em alemão. Então, não tive tradução, mas eles, para o português, mas eles conseguiam ler também Savigny em alemão. E acho que Bevilacqua não tenho certeza se leu em alemão ou só francês. Mas aqui, por isso é amarelo, né? Não teve traduções. Mas dessas fontes secundárias da primeira geração, do Viaca, Laurens, Canaras, esses livros famosos deles foram traduzidos para espanhol e para português. Daí, o grande público brasileiro tem acesso a essas fontes secundárias, mas não tem acesso a essas fontes secundárias. Esse é um grande problema, porque a grande maioria dos claro, os professores que dominam alemão, eles podem ler as fontes secundárias e também as fontes primárias, mas quem não tem essa capacidade não pode ler. Esse é um problema porque vem com mal-entendimentos. Esse livro do Karl Laurens, né, A Metodologia do Direito, é hoje um dos mais famosos livros do Brasil, dos alemães. E muitas vezes, mas fundava-se nas coisas questionáveis, eu diria, e também os especialistas que atacam hoje o livro do Laurens dizem isso, porque o Laurens começou lá na época do nazismo e depois a história de direito privado moderno do Viaca, o Viaca também, eles mudaram um pouco a ideia, mas muitas coisas são bem questionáveis ainda. E o que é o problema? É que muitos brasileiros que não dominam ou que não têm acesso aos livros, eles citam o Laurens e o Viaca como a fonte alemã. E isso é um problema. Não tem a fonte alemã do Savigny e do Hering, e especialmente essas fontes não são Viaca e Laurens, né? Eles têm bons livros, os livros são bem escritos, eles sistematizam bem, mas algumas coisas são bem questionáveis. E daí é importante chamar a atenção a isso. Não? O Laurens não é essa fonte alemã. Eu agora quero rapidamente, temos tempo mais quero chamar a atenção para a recepção desse pensamento do Savigny e do Hering no Brasil. Eu trouxe 4 exemplos aqui. O primeiro exemplo para mim é o Carlos Maximiliano. O Carlos Maximiliano, como disse anteriormente, ele bastante influenciou o entendimento da aplicação e interpretação de direito no Brasil. E ele tem uma obra de 1924. E essa obra, acho que ele é gaúcho, o Carlos Maximiliano, ele também foi juiz. E essa obra influenciou bastante porque
ele cria uma imagem que tem diferentes escolas, tudo bem, diferentes escolas, mas ele escolhe a chamada escola histórica do direito do Savigny, ele chama essa escola tradicional. Então, tradicional é alguma coisa negativa, claro. E os autores modernos, ele chamou de uma escola moderna, né? E o Maximiliano escreve que o Jhering seria o verdadeiro chefe dessa escola moderna. Essa nova escola dá papel ao juiz. O juiz deve ajustar o texto da lei com as necessidades da sociedade. E daí o Maximiliano, ele faz o contrário do que o Savigny diz. Ele aplaude ao momento teleológico. É o Maximiliano que usa a dogma sobre o Savigny, a chamada pura lógica. Eu cito o Maximiliano. O direito não é uma escolástica, é uma face da vida social. O fim prático, o teleológico, vale mais do que a lógica jurídica. O homem não é feito como os princípios é que são feitos para o homem. Essa linguagem do Maximiliano se pode ser encontrada na obra inteira dele. Para mim, é óbvio que a obra dele tem como objetivo instaurar um novo pensamento no Brasil, mas não como o propósito de iluminar o que os jurisconsultos, Savigny, do passado verdadeiramente disseram. Esse novo pensamento visa dar ao juiz um papel principal, podendo se desviar da lei. O que o Savigny queria evitar é o uso das finalidades pelo aplicador do direito. O Maximiliano quis fortalecer. Eu acho também que, principalmente por causa do Carlos Maximiliano, as normas da interpretação e aplicadas na lei da introdução de 1916 nunca tiveram verdadeira chance no Brasil. E essencialmente por causa do Carlos Maximiliano, o motivo pelo qual o ceticismo de Savigny em relação a elementos teleológicos não tem encontrado repercussão no Brasil. O que se seguiu foi o artigo 5 da Lei da Introdução de 1942. Tá aqui como o segundo exemplo. Esta lei seria o meu segundo exemplo, e como eu já disse, na aplicação da lei, diz o artigo 5, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum. Mais uma anedota, talvez, para investigar no período que estivesse aqui no Brasil, o que o legislador quer dessa lei foi muito, muito complicado. A norma é raramente citada nos manuais, é difícil entender o que são os fins sociais ou os bens comuns. Também quero chamar a atenção que a norma entrou em vigor durante o Estado Novo, durante a ditadura do Estado Novo. Não encontrei materiais de comissões publicadas. Lá das outras leis anteriores, de 1916, encontrei bastante material, mas com essa norma não encontrei nada. E a norma também tem nenhum exemplo na época anterior, fora do Brasil ou no próprio país. Isso é bem interessante, porque normalmente essas normas de aplicação se desenvolvem de uma outra. Mas parece para mim que essa norma do artigo 5 chegou de nada, nasceu do nada, né? Então, os poucos comentaristas da norma dizem que a norma surgiu da virada da jurisprudência dos anos 30 do século XX. Para mim, isso faz muito sentido, porque o Carlos Maximiliano quis dar papel ao juiz como as chamadas finalidades, agora é vazado na lei. O juiz deve atender os fins sociais ao aplicar a lei. De novo, quero salientar, seria errado dizer que os Savigny e os panetistas eram antissociais. A diferença é que os Savigny e os panetistas não queriam usar finalidades fora da lei, ou seja, finalidades que o juiz escolhesse no momento da aplicação da lei. O que Savigny queria era usar a lei.
Ele quis reconstruir o pensamento da lei para interpretar ela. O artigo 5 pode ser entendido como um convite para usar qualquer finalidade prática fora da lei para chegar a qualquer propósito da norma. Mais uma coisa, eu chego no terceiro exemplo, e isso era o Alípio Silveira. O Alípio Silveira, ele publicou um artigo, acho que na revista O Direito, em 1943, então, após a entrada em vigor do artigo 5. E para mim, ele mostrou muito bem, de maneira clara e aberta, que a interpretação tem alguma coisa a ver com o regime político também. Eu cito ele. O caráter do regime político-social influi poderosamente sobre os métodos e critérios hermenêuticos. E essa influência está longe de se limitar ao direito constitucional, estendendo-se ao invés por todos os ramos do direito. Daí o Alípio, nesse artigo, defende que existem três concepções políticas: a concepção liberal, como imagem de inimigo, uma concepção totalitária da Itália e da Alemanha, e uma concepção social-democrática, que é a concepção do Brasil, como ele escreve. É claro que a concepção liberal serve como esse inimigo, essa imagem do inimigo. Nessa concepção, o aplicador seria frio e automático, ele se revê entre as linhas o dogma dessa dogma que não tem lacunas. E ele escreve, ao final, o Alípio. O extremado individualismo de 1789, da Revolução Francesa, foi fortemente temperado pela socialização e pela solidariedade. Por outro lado, a artificial separação entre moral e direito, que era um verdadeiro dogma político, demoliberal, foi superado pela moralização de direito. O Alípio, então, exige uma moralização do direito, baseado no artigo 5. Este pensamento é diametralmente oposto ao que existe, como eu acho, hoje na Alemanha, e bem aceito entre todos os jurisconsultos, que a aplicação do direito deve ser feita da maneira mais objetiva possível. Isto é bem influenciado pelas experiências durante a ditadura na Alemanha, quando as posições extremas foram também fundadas no uso das cláusulas gerais. O Carl Schmitt foi um jurista na época do nazismo. Ele escreveu num artigo do ano 1934 se um termo como boa-fé objetiva é interpretada da maneira não individualista, o inimigo, mas de maneira tomada em consideração aos interesses do povo, o que é a Alemanha dos anos 30, todo o direito se modifica sem ser necessário mudar nenhuma lei. Claro, esse pensamento é extremo, e o Brasil, claro, está muito longe de não modificar as leis para conseguir esses objetivos. Mas eu acho que a norma do artigo 5 está lá na lei, e de repente eu não vi como ele é muito usado, mas uma vez eu encontrei um ministro do STJ, ele se referiu ao nome do artigo 5 como Bela Adormecida. Você conhece Bela Adormecida? Eu não sei se ela foi bela, mas tudo bem, ele chamou a atenção que ela está lá e tem que acordar ela só. E daí eu chego ao último exemplo. O que tem, tudo isso tem a ver com a separação dos poderes, né? Isso tem muita repercussão no Brasil, tem muitos artigos, isso também foi uma coisa, essa separação dos poderes, eu achei que tem bastante material, foi muito difícil de encontrar alguma coisa para me guiar. Mas eu quero só chamar atenção a um livro do Oscar Tenorio, ele dos anos 50, né? Ele comenta o artigo 5 e ele diz que temos que separar a ideia da separação dos poderes. Ele diz que o direito positivo brasileiro de hoje
deu ao juiz a missão de, na aplicação da lei, apreciar a sua finalidade social e as exigências do bem comum. Confiou ao juiz a missão de vencer os óbices criados por leis prenhes de individualismo. Instaurou-se o governo dos juízes, sem que possamos falar, entretanto, em oligarquia ou ditadura judiciária. Eu tenho a impressão que esse pensamento também é muito divulgado aqui no Brasil. Hoje eu vi muitas vezes que brasileiros escrevem de uma corresponsabilidade do poder judiciário, de uma politização do poder judiciário, mas também tem vozes que chamam a atenção a um ativismo judicial. Eu acho que a Alemanha é muito diferente nesse sentido, mas claro que o Savigny aqui não tinha tanta influência do que lá. E daí, ao final, eu quero chegar a algumas conclusões bem rápidas. Temos tempo ainda para algumas conclusões. Primeiro, isso eu queria chamar muito a atenção. Tem que cuidar com usar fontes secundárias, especialmente da Alemanha, das traduções, vem manipulações, vem problemas com isso. Certamente é bem importante tomar em conta as circunstâncias históricas em que uma determinada lei foi elaborada, mas muitas vezes conceitos como liberal, individualismo são falhos porque eles dependem de uma interpretação que, por sua vez, é igualmente politizada. O Brasil também pode ser visto como um verdadeiro laboratório de ideias da metodologia jurídica. Por exemplo, também tem essas grandes influências da Itália, da França, na interpretação e aplicação de direito no Brasil. E tudo isso não é necessariamente ruim, eu acho que bom até, mas tem que haver um cuidado com os entrelaçamentos de diversas vias de recepção. Nas traduções e também no processo da recepção em geral, existem manipulações, falsificações de conteúdo, intencionais ou não, e problemas linguísticos. Daí a recepção vem com uma responsabilidade. A responsabilidade de uma recepção crítica é fundada. Segundo, eu quero chamar a atenção que a fundamentação histórica e sistemática da aplicação é importante. Especialmente aqui, com toda essa debate de tem muitas leis, tem a Constituição, tem o Código Civil, tem outros sistemas. É muito importante uma fundação sistemática bem avaliada. Quando há necessidade de uma fundamentação histórica, o debate no Brasil ainda é difícil. Eu muitas vezes vi ou ouvi que isso é um livro velho, agora nós vimos nos outros tempos, mas eu acho isso um perigo, porque é problemático, porque a evolução histórica tem um imenso potencial. Acima de tudo, numa cultura jurídica de um Teixeira de Freitas, de um Clovis Bevilacqua e de um Coelho Rodrigues, por exemplo. Terceiro, a cooperação e o intercâmbio, elas são importantíssimas. Isso é a ideia também da teoria pós-moderna do direito comparado. Não se deve procurar somente o igual, mas as diferenças nas ordens jurídicas. As diferenças normalmente não se encontram nos livros, se encontram nas aulas, nas conversas com os juristas e os alunos. Hoje no almoço falamos dessa possibilidade de fazer intercâmbio lá com o Instituto Max Planck em Hamburgo. Vários alunos e o professor já foram, mas eu acho que isso é muito importante, porque lá tem uma ideia de trocar as ideias. Não só vai na biblioteca e copia os livros, mas também fala, né? Você entende o direito, como o direito funciona num outro país, só quando se fala com as pessoas, não só quando se lê os livros. E quarto, a minha última conclusão, eu acho que é importante que a ciência brasileira tem que andar nos seus próprios caminhos. Ela deve continuar fazendo o que ela já fez, não só copiar, mas também fundar perfeitamente do sistema, da história, o que ela quis. Quando se funda numa ideia, é essencial se entender essa ideia no seu contexto original. E claro, por isso eu agradeço muito que eu tive a possibilidade de falar agora aqui.
Eu quero chamar a atenção mais alguma coisa. O meu trabalho é feito para a Alemanha. Eu queria mostrar para os juristas alemães o que acontece num laboratório como o Brasil, por exemplo, ou nos tempos anteriores no Brasil, quando se distrai um pouco do Savigny, vem mais para a direção Hering. Mas isso não é uma via única. Eu acho muito importante que os brasileiros cheguem na Europa também, porque vocês têm essa experiência do laboratório, vocês têm as ideias da Itália, da França, também dos Estados Unidos, todo o debate do working foi muito bem recepcionado aqui. Daí a Europa pode aproveitar da experiência dos brasileiros também. Mais uma vez eu agradeço muito. Claro, eu fico à disposição para perguntas, para debate. De vez em quando vocês têm que me ajudar um pouco de traduzir, mas agradeço muito. Foi uma grande honra de ser aqui nessa cidade maravilhosa.